Sabe, o nosso planeta parece todo estável, né? Mas por baixo dos panos rola uma dança invisível, constante, que faz tudo isso aqui ser possível. A Terra tem seus próprios incríveis programas de reciclagem, sistemas que se mantêm sozinhos há bilhões de anos. Hoje, a gente vai puxar o fio desse novelo e descobrir como esses ciclos fantásticos realmente funcionam. Bora mergulhar nisso. Pensa só em tudo que se move na natureza. A água de um rio, o ar que a gente respira, os nutrientes no solo. Nada disso simplesmente some. A natureza não desperdiça absolutamente nada. A resposta para a pergunta para onde tudo isso vai é, na verdade, muito mais simples do que a gente imagina. Tudo anda em círculo. É um eterno retorno. Então, o que é um ciclo, afinal? É basicamente uma jornada com passagem de volta garantida. É um conjunto de transformações em que a matéria muda de forma, viaja por aí, mas, no fim das contas, sempre retorna ao ponto de partida. E essa ideia de retorno não é só um detalhe, não. É o que faz o motor do nosso planeta girar. E para a gente ver isso na prática, não tem exemplo melhor e mais famoso do que a Jornada da Água. É uma verdadeira viagem épica que acontece numa escala global todo santo dia bem debaixo do nosso nariz. Para começar, a água é uma mestra dos disfarces. Ela existe em 3 estados: líquido, que a gente vê nos rios e oceanos; sólido, lá como gelo nas calotas polares; e gasoso, como vapor d'água na atmosfera. E ela fica trocando de roupa o tempo todo, através de processos como a evaporação, quando ela vira vapor, e a condensação, quando o vapor volta a ser líquido. Agora, vamos dar um zoom para trás e olhar a foto completa. O ciclo da água no planeta é um sistema numa escala, uau, difícil até de imaginar. Os oceanos e as geleiras são tipo reservatórios gigantescos. A energia do Sol funciona como uma bomba d'água colossal, aquecendo os oceanos e mandando uma quantidade absurda de vapor para o ar. A atmosfera, por sua vez, age como uma esteira rolante, distribuindo essa umidade por todo o globo. E aqui está o pulo do gato que faz tudo funcionar. Um desequilíbrio muito inteligente. Pensa assim, em cima dos oceanos evapora muito mais água do que chove. Isso gera um excesso de umidade no ar. Aí, esse vapor todo é transportado para os continentes. E lá, acontece o contrário, chove bem mais do que evapora. E o que acontece com essa água toda que sobrou? Escorre pelos rios e, voilá, de volta para o oceano. O ciclo se fecha direitinho. Mas será que é só isso? A água só fica passeando de um lado para o outro? Ou tem algo mais acontecendo nessa viagem toda? Uma espécie de missão secreta? A resposta é um gigantesco sim. A água não é só uma transportadora, ela é uma transformadora. Enquanto a gota de chuva está caindo, ela absorve um pouquinho de dióxido de carbono do ar. Essa mistura cria uma solução um pouquinho ácida. Mas calma, é algo muito, mas muito mais fraco que um suco de limão. Só que essa acidez mínima, ela faz toda a diferença. Ela transforma a água num agente químico em ação, pronto para dissolver rochas. E essa, então, é a tal missão secreta da água, o intemperismo. É o nome que a gente dá para esse processo lento e constante de decomposição das rochas. A água, agora com aquela pitadinha de acidez, vai dissolvendo os minerais, liberando os nutrientes que estavam presos lá dentro. É como se ela estivesse minerando o planeta pra gente, de graça. E é aqui que entra a peça final do nosso quebra-cabeça: a vida. Ok, os nutrientes foram liberados das rochas. Mas, e aí? Como é que eles chegam para sustentar um ecossistema inteiro, como uma floresta, por exemplo? Bom, isso tudo que a gente está descrevendo tem um nome e parece complicado, mas juro que não é. Ciclo biogeoquímico. Vamos desmontar a palavra? Bio, claro, é vida. Geo vem de terra, ou seja, rocha, solo. E químico são as reações que conectam tudo isso. Simples, né? É a jornada de um elemento, da terra para um ser vivo e de volta para a terra. Um exemplo clássico disso é o ciclo do carbono. As plantas, pela fotossíntese, pescam o carbono do ar e o transformam em matéria orgânica, ou seja, nelas mesmas, em vida. Quando os organismos morrem e se decompõem, esse carbono é devolvido para a atmosfera, prontinho para começar o ciclo todo de novo. Ok, a gente fala de nutriente, mas quais são eles afinal? O que uma floresta, por exemplo, precisa comer para ficar de pé e saudável? Essa tabela é tipo a receita de bolo da vida vegetal. Olha só. Carbono, oxigênio e hidrogênio são os ingredientes principais. Compõem mais de 95% da planta. Mas sabe aquela pitadinha de sal que muda tudo numa receita? Então, elementos como o nitrogênio e o potássio são essa pitada. Mesmo em pouca quantidade, são absolutamente vitais. Sem eles, coisas básicas como produzir proteínas ou a própria fotossíntese simplesmente não acontecem. Beleza. E onde a planta consegue esses ingredientes todos? Vamos lá. Do ar,
ela pega gases como carbono. Do solo, ela aproveita a matéria orgânica em decomposição, tipo as folhas que caem. Das rochas, ela extrai minerais, com aquela ajudinha da água que a gente já viu, e a própria água funciona como delivery, dissolvendo tudo e entregando na porta, ou melhor, na raiz da planta. Então, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão importantíssima. Tá tudo conectado. O ciclo da água, a geologia, a vida, não são coisas separadas. É um sistema só, um sistema integrado que faz o nosso planeta pulsar. Pensa nesse ecossistema como uma pequena economia. A chuva chega e traz um investimento inicial de nutrientes. É a entrada de capital. Os rios levam um pouquinho embora, é a saída. Mas o verdadeiro lucro, a riqueza mesmo, é gerada ali dentro. A vida recicla e reutiliza esses nutrientes com uma eficiência tão absurda que o sistema todo prospera quase sem nenhum desperdício. E a vida, olha, é uma gestora de recursos fantástica. Ela não trata todos os nutrientes do mesmo jeito. Elementos como fósforo e nitrogênio são tipo o dinheiro vivo do sistema, super importantes, mas nem sempre fáceis de conseguir. Por isso, a vegetação se agarra a eles com unhas e dentes, reciclando internamente e não deixando quase nada escapar. É uma gestão de ativos preciosos, na prática. E tudo isso nos leva a essa ideia final, que é muito poderosa. Essa interação toda entre o desgaste das rochas, a química da água e a atividade da vida não só libera nutrientes. É um processo que literalmente cria o solo que a gente pisa e transforma a química do nosso planeta de um jeito radical. Esses ciclos que a gente viu, eles são literalmente o coração do planeta batendo. Eles construíram com muita paciência o mundo que a gente habita. Entender isso não é só uma curiosidade científica, é entender a própria máquina que nos mantém vivos. O que nos leva, claro, à grande questão da nossa era. Se esses ciclos são a base de tudo, o que acontece quando a gente começa a mexer nessas engrenagens?